Cada semente tem um tempo certo para se desenvolver. Por que algumas mudas de frutos não germinam de forma rápida, provocando a chamada dormência de sementes? Esse é o tema da capacitação do bioma cerrado. Vamos ver. Olá, pessoal. Nessa aula vamos tratar de beneficiamento e armazenamento de sementes florestais. A dormência, vamos tratar de dormência das sementes. Muitas sementes, a maioria das sementes florestais, apresentam um mecanismo chamado dormência, ou seja, elas são sementes viáveis, mas não germinam sob condições ideais de laboratório, ou seja, umidade e temperaturas ideais. Por quê? Porque elas apresentam um mecanismo de perpetuação da espécie chamado dormência. O que é esse mecanismo de perpetuação da espécie? Os frutos de uma espécie amadurecem na região fria, por exemplo, no início do inverno. Então, se todas as sementes dessa espécie germinassem naquele momento, morreriam pelo frio, pela geada, porque são plântulas. Então, o que a espécie faz? Ela tem lá uma estratégia para ir diluindo a germinação dessas sementes ao longo do tempo. E esse mecanismo chama-se dormência. Tá? Existem vários graus de dormência, leve, a profunda. Ocasionalmente, ambas na mesma semente. Exemplo, erva mate. Tem a tegumentar, que é a mais leve, que é um problema de absorção de água e oxigênio pelo tegumento, que impede que isso aconteça pela dureza e resistência, e a do embrião subdesenvolvido no momento de maturação do fruto. Então, ela é vantajosa se você quer armazenar uma espécie, e ela tem um problema de dormência tegumentar, você pode mantê-la viável, aí, que é o caso do lótus, por exemplo, que ficou viável lá porque as leguminosas têm uma propriedade de encapsular bem as sementes e deixá-las basicamente imunes ao efeito do ambiente. Então, com isso, permite-se que ela sobreviva por muitos anos. Então, é vantajosa quando você quer armazenar, né? Você, às vezes, a secagem, por exemplo, dessas leguminosas e a ausência de luz, muitas espécies demandam luz para germinar. São tidas e chamadas como fotoblásticas positivas, ou seja, demandam um número de horas de luz para que possam germinar. Vamos relacionar isso aí com a questão florestal. As espécies secundárias iniciais, normalmente, são fotoblásticas positivas, elas demandam luz para germinar. Então, várias espécies que você abre uma clareira, lá a gente comentou isso no módulo inicial de fatores de produção, elas precisam de luz. Então, na hora que abre uma clareira, ou seja, por queda de uma árvore, essas secundárias iniciais vêm, né? Então, a ausência de luz e a secagem induzem a dormência e aumentam a capacidade de conservação dessas sementes. Desvantajosa porque na hora que você quer usar, você tem que conhecer o tratamento para superar, né? Cada espécie tem um tratamento, né? Então, quando você vai fazer uma avaliação, por exemplo, de um lote, no processo de germinação normal, ou seja, colocar num substrato, numa temperatura, numa condição de umidade, etc., você tem um problema de saber. Como é que você tem um teste rápido de viabilidade? Você tem um teste chamado teste do tetrazóleo. Você corta as sementes e põe o embrião em contato com sal de tetrazóleo e aqueles embriões que estão vivos vão ficar róseos. Mas isso é um outro capítulo, ok? O que acontece? Se você vai usar uma semente, esse alerta é muito importante. Você tem um lote de semente, uma leguminosa qualquer, você vai superar a dormência. Então o cidadão vai lá, pega as sementes e coloca na água quente. Água quente não é fervendo. Água fervendo é bom para fazer chimarrão. Para superar a dormência de semente não presta. Se você botar um ser vivo dentro de uma água com 99 graus por aí, você vai matar a semente. Então, a água quente, assim, deixa ferver. Quando chegar nos 80 graus, põe lá dentro. Okay? Então, faz isso no momento imediatamente anterior ao uso das sementes. Vai botar na sementeira, vai botar no tubete, ou vai mesmo semear a lanço. Faz isso naquele momento. Porque se você fizer e deixar as sementes secarem, ela vai recuperar o processo de dormência, por uma questão lógica, né? Então, para evitar recorrência, faz isso naquele momento ali, né? Tem outros tratamentos aí que aumentam a velocidade, ácido indol acético, indol butírico, giberelinas, etc., que são hormônios vegetais que aceleram o processo de germinação. Mas dependendo da natureza da dormência, se for tegumentar, você tem que primeiro fazer uma superação
daquele impedimento físico de entrada de água e oxigênio. Senão, mesmo que se use os hormônios, isso não funcionará. Ok? E aí vamos explicar um pouco a ecologia da dormência. Então, na hora que você vai fazer um tratamento para a superação da dormência, é importante você estudar que ecologia, que condição ecológica está ocorrendo aquela espécie naturalmente e por que você tem aquela dormência. Então, a estratégia de sobrevivência das plantas, etc., já comentamos isso anteriormente, né? E o tipo de dormência é relacionada com essa condição ecológica, aquilo que eu tinha falado, uma condição de frio excessivo no momento em que os frutos estão maduros, mataria todas as sementes daquela espécie. Então, essa é uma condição ecológica que você já vai saber por que ela dilui lá, ao longo do tempo, a sua germinação. Né? Frutos que amadurecem no outono e emergem no inverno, no caso da erva mata e tantas outras espécies. Né? E daí o que é que acontece? Ela escalona a germinação ao tempo e as plantas vão surgindo aí ao longo do ano aí até de anos depois, né? Certo? Maximizam a chance de estabelecimento do povoamento. Nas espécies tropicais secundárias, o solo úmido favorece a germinação. Então, falta de luz, temperaturas alternadas, normalmente são as causas, porque se você não tem essa condição, você não vai germinar. Então, depende da ocorrência de clareiras. Clareira está vinculado à luz e umidade. Okay? Espécies de regiões secas. Luz abundante, contudo, o solo seco inibe a germinação. A dormência normalmente está ligada ao tegumento, impedimento do tegumento, impedimento físico de entrada de água e oxigênio. E com isso, o provável tratamento para superá-la é umidade do solo e alta temperatura. Nas espécies clímax, que são as que ocorrem no estrato superior, as sementes normalmente não são dormentes, não apresentam dormência. Araucária e tantas outras, não tem dormência, né? São adaptadas para germinar rapidamente, sobrevivem ao longo do tempo no solo, demandam luz para germinar. Bom, aí é uma questão interessante, porque uma espécie dessas clímax, por exemplo, se não tiver luminosidade, normalmente ela não vai germinar, mas isso não quer dizer que ela tenha dormência. Não germinou porque faltou um dos componentes, água, substrato e iluminação. Okay? E desenvolve dormência quando condições desfavoráveis para a germinação. A germinação induzida, que são as fabáceas, que são as antigas leguminosas, né? E desenvolve um tegumento impermeável, eu já tinha comentado isso, e a superação está ligada à incidência de luz, ingestão de frutos por animal. Por que ingestão de fruto por animal? Porque a ingestão de fruto por animal, o animal tem ácido no estômago, e ele faz uma escarificação ácida. Por isso que muitas espécies têm as suas sementes germinadas, porque passam pelo trato dos animais e recebem o ácido lá do estômago do animal, e com isso ela é superada a dormência. O fogo, natural, abrasão com areia, etc., cai ali e amolecimento pela água da chuva. Okay? Terminologia de classificação, né? Se é uma dormência combinada ou dupla, falei um exemplo, a erva mate, tem as duas, né? Numa mesma espécie, né? Ou a ocorrência de inibidores químicos, tegumento permeável e embrião imaturo. Embrião imaturo é quando o fruto está maduro, com aspecto visual de maturação, mas o seu embrião não está, ou está em vários estados de desenvolvimento. É o caso da erva mate, eu trabalhei bastante com a erva mate, conheço. Ela tem 5 estados de desenvolvimento quando o fruto está maduro. 1% das sementes é que estão aptas a germinar. Os outros 99% estão divididos em várias fases de desenvolvimento embrionário. De torpedo a pós-coração. Okay? Fisiologia, né? Qualquer fruto ou semente pode estar em qualquer parte do fruto ou semente pode estar envolvido. No pericarpo, aquilo que a gente falou, a dormência que impermeabilidade do tegumento, né? Barreiras para absorção de água e trocas gasosas, a dormência física, né? Bloqueio de luz ao embrião, fotodormência, e o bloqueio de saída de inibidores químicos. Às vezes tem um inibidor químico ali que durante o processo de germinação, quando a semente absorve a água, ela libera esse inibidor químico. Quando ela não consegue absorver água, ela não consegue germinar. Então tem que facilitar a absorção de água. Tá? O tegumento, que já foi comentado ainda, resistência mecânica, tal, temperatura e inibidores químicos, e do endosperma, que é o tecido de reserva de uma semente que alimenta o embrião no início do processo de desenvolvimento da planta. Okay? E no embrião, né, que é a dormência endógena, normalmente embrião imaturo. E fotodormência, que é associada aí com pericarpo e tegumento. Okay? Então, variações da dormência em espécies. A dormência é influenciada pelas interações dos fatores de desenvolvimento,
genéticos, como eu falei, a preservação da espécie, e ambientais, a condição ambiental que favoreça ou desfavoreça, e por isso estabelece ou não estabelece a dormência, né? Varia a intensidade entre lotes e entre sementes. Então, quando você faz uma amostragem de um lote para avaliar a germinação, por exemplo, ela tem que ser bem feita para representar integralmente o potencial desse lote. Então, variação da dormência, espécie de clima temperado, sementes frescas têm inibidores químicos no tegumento, quando estão secas, movem-se para o embrião. Isso já é um complexador, né? Sementes frescas que têm dormência superficial entram em dormência profunda. Por quê? Porque aí enrijece aí o tegumento, né? E a dormência mecânica ligada à grau de umidade das sementes e o estado de maturação. Sementes apresentam normalmente um potencial máximo de germinação e vigor quando elas estão no estágio de maturação fisiológica. Maturação fisiológica normalmente é um estágio anterior ao aspecto visual de maturação do fruto. Então, quando o fruto está no estado de maturação visual, ele já perdeu o máximo vigor e germinação, de todas as espécies. Dormência influenciada pelo ambiente. Fatores ambientais são indutores da dormência secundária. Tá? Secagem, quando você seca excessivamente, enrijece lá o tegumento, né, dependendo da composição química e física do tegumento, né? Sementes sensíveis à luz alteram o grau de dormência conforme o ambiente após a dispersão. Sementes com termodormência sofrem mudanças após a exposição a altas temperaturas. Enfim, a gente tem que entender a ecologia da espécie em que ela está inserida para fazer proposições de superação de dormência para aquela espécie. Claro que tem uma série de espécies listadas já, eu mesmo tenho uma publicação, é só acessar lá no site da Embrapa e está disponível para quem quiser. Acho que tem mais de 200 espécies lá. A dormência influenciada pela genética, aquilo que a gente falou, sementes de altitude e maior tempo de estratificação. Estratificação é um processo que é assim, ó. Você põe a semente numa condição de umidade entre duas camadas de areia, óbvio, com textura diferente, porque senão você não consegue separar a semente da areia. Areia fina e uma semente um pouco maior. E você deixa ela um tempo ali, sob condição de umidade e temperatura, para que ela complete o desenvolvimento embrionário. Normalmente é uma dormência relativa ao embrião imaturo. Okay? E sementes de terras baixas, maior tempo de estratificação. Pinos, por exemplo. Pinos, algumas espécies de pinos germinam facilmente. Outras têm que ficar na água uma semana, 10 dias, porque elas têm um tipo de uma cera, apresentam uma cera que precisa ser diluída. E se deixar na água, basta esse tratamento aí. E a dormência mecânica ou física, a grau de umidade da semente e o estado de maturação. Dormência exógena, os tratamentos para superação são escarificação ácida, aquilo que eu falei do trato dos animais, muitos pássaros, etc. Né? Passou no trato, o tratamento de escarificação ácida é feito. Claro, você pode fazer isso com ácido sulfúrico, menos concentrado, obviamente, mas pode fazer e também resolve o problema. Dilui ele nas indicações dos trabalhos de pesquisa e aplica e não tem nenhum problema. Aplica o ácido, lava ato contínuo e semeia. Né? Escarificação mecânica, que é aquela passar em lixa ou qualquer coisa abrasiva. Imersão em água a 80 graus, certo? 80 graus, não 99, nem. Então não é água fervendo, é água quente. Né? Imersão de água a temperatura ambiente, que é o caso do pinus que eu falei. Farinha seca, palmo-marfim, mimosas e baguaçu. São espécies nativas cuja a sequência que está posta ali dos tratamentos seguem exatamente a mesma sequência nos exemplos ali. E dormência endógena, que é relativa mais ao embrião. Então você tem que fazer uma estratificação a frio, 3 graus centígrados, de 15 dias a 6 meses. Muitas espécies de coníferas, de pinos, precisam desse tratamento, né? E que é o ácer, né? O exemplo ali foi o ácer usado. E a estratificação alternada. Você, quando faz essa alteração, você tenta reproduzir uma condição natural ecológica de ocorrência dessas espécies. Okay? A exógena, impermeabilidade do tegumento, resistência mecânica do tegumento, a bracatinga, que é uma espécie leguminosa tradicional daquela região ali sul do Brasil, né? E endógena, relativa ao embrião, inibidor fisiológico, etc., que são esses exemplos aí. Capororoca, erva mate. E combinada, que é o caso da erva mate. Por enquanto é isso. Muito obrigado. Até a próxima aula.